Olá pessoal, tudo bem? Então, estou aqui novamente com vocês agora para corrigir os exercícios propostos na aula teórica, tudo bem? Para isso eu gostaria que vocês pegassem o livro, volume 4, e vamos lembrar quais as páginas e exercícios que eu pedi para resolver. Então, nós temos aqui páginas 12, 13 e 14, os exercícios 1, 2, 3, 4, o 8 e o 9, tudo bem? Então, vamos lá então. Primeiro, exercício 1 da página 12. Ele fala o seguinte: sobre o sistema solar e seus componentes, julgue as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta. Então, ele diz a primeira: o Sol é o menor corpo celeste do sistema solar. Então, essa é a primeira que a gente vai verificar. A Terra é o único planeta do sistema solar. Será que é correta? Não é o único. Asteroides e cometas fazem parte do sistema solar. Quase toda a massa do sistema solar está concentrada no Sol. Então, quais são as alternativas corretas? Então, nós temos apenas a 3 e a 4, que são consideradas alternativas corretas. Asteroides e planeta fazem parte do sistema solar. Quase toda a massa do sistema solar está concentrada no Sol. Muito difícil dizer que o Sol é o menor corpo celeste do sistema solar. E a Terra não é o único planeta do sistema solar. Ok? Próximo exercício, exercício 2, página 12. Julgue as frases a seguir, assinalando as alternativas corretas e corrigindo as incorretas. Na letra A, ele diz assim: cerca de 99,8% de toda a massa existente no sistema solar está concentrada no Sol. A gente acabou de verificar isso, né? Então, verdadeiro. Cometas e asteroides só foram formados recentemente. Não, isso é falso. Então, vamos corrigir a letra B. Corrigindo a letra B, os cometas e os asteroides foram formados com os outros corpos do sistema solar. Então, não foi formado agora, recentemente, que a gente sabe disso. A energia do Sol provém da transformação de hidrogênio e hélio. Sim, lembram que existe uma reação que é chamada de fusão nuclear. Essa fusão faz com que átomos menores, que são os átomos de hidrogênio, eles se unem formando um átomo maior e estável, que é o átomo de hélio. Então, considerado verdadeiro. O Sol está na metade de sua vida e só conseguirá se manter por mais 10 bilhões de anos. Não é correto, não. Então, qual é o correto aqui? O Sol está na metade de sua vida e só conseguirá se manter por mais 5 bilhões de anos. Isso é o que acredita-se, né? Que vai acontecer. A nuvem primitiva era formada de ferro, níquel e oxigênio. Não, aquela nuvem que deu início, formada por ferro, níquel e oxigênio. Ferro, níquel e oxigênio são elementos pesados. Esses elementos pesados, eles fazem parte lá dos últimos Urano e Netuno, né? Que fazem parte aí esses elementos mais pesados. Então, o correto: a nuvem primitiva era formada por gás e poeira estelar. Então, esses elementos que a gente está colocando aqui, ó, são elementos pesados, ok? Exercício 3 e depois o 4. O 3, agora página 12, o 3 e página 13, o exercício 4. Descreva a explicação científica para a formação do Sol. Lembram lá da formação do Sol? Então, olha lá. O Sol e todo o sistema solar tiveram origem de uma nuvem de poeira e gás que colapsou, provavelmente por conta da explosão de uma estrela, compactando-se e se aquecendo. Materiais se agregaram no centro para formar o Sol e o restante
foi se aglomerando em torno dele, formando os outros corpos do sistema solar. Já o exercício 4, ele fala, no sistema solar, quais são as 3 características que um corpo celeste deve apresentar para ser considerado um planeta. Aqui ele pede para explicar cada uma, mas o próprio comentário que eu coloquei já explica. Então, são 3 situações. Primeiro, deve orbitar uma estrela. Segundo, deve ser grande o suficiente para a gravidade moldá-lo na forma de uma esfera. E o principal, sua vizinhança orbital deve estar livre de outros objetos. Por que eu falei principal? Porque eu lembrei de Plutão. Né? Plutão deixou de ser considerado um planeta justamente por ser orbitado por outros corpos. Não que seja o mais importante, mas porque eu me lembrei do caso de Plutão. O exercício 8, página 14, em relação às camadas do Sol. Relaciona a camada indicada, na esquerda, com a sua característica. Camada visível. Qual é a camada visível? Então, aqui, letra B é fotosfera, que é a camada visível. Região onde acontece a geração de energia. De todos esses, onde ocorre a geração de energia? No núcleo, é onde começa a gerar. Transporte de energia sem movimento de massa. Então, existe um que é sem movimento, existe outro que é com movimento. Ou é a zona convectiva ou é a radiativa. Então, transporte sem movimento de massa é a radiativa, não tem movimento de massa. Camada mais externa do Sol seria coroa e o transporte de energia com movimento é a convectiva, porque daí tem a convecção, né? Então, aí tem movimento. E o último exercício é o exercício 9. No Sol, existem algumas regiões mais escuras, as chamadas solares, manchas solares, esqueci da palavrinha, as chamadas manchas solares, e explosões em suas superfícies que injetam enormes quantidades de massa de energia, chamadas de erupções vulcânicas. Então, é uma região em que ocorrem as explosões, certo? O que esses 2 fenômenos têm em comum? Tanto essa mancha quanto essas explosões. Então, tanto as manchas solares quanto essas erupções solares existem por consequência do intenso campo magnético do Sol. As manchas solares são regiões onde o campo magnético é mais intenso, impossibilita aquela convecção e criando assim uma área de temperatura reduzida. Já aquelas erupções solares são explosões repentinas decorrentes de mudanças do campo magnético, ok? Então, seria essa a nossa correção de hoje. Até um próximo momento. Beijo, me liga, fui!